Olá, 15 minutos a mais de aula por dia e novas matérias nas escolas estaduais de São Paulo. As mudanças anunciadas hoje pelo governador João Dória vão ser implantadas a partir do ano que vem. Estas alterações e as mudanças no calendário da rede estadual vão ser analisadas nesta edição do Jornal da Assembleia. E você vai ver ainda. Deputados estaduais e federais de São Paulo lançam a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista. Mulheres contam na Alesp a experiência de valorizar ao mesmo tempo a milenar e machista cultura japonesa e o contemporâneo empoderamento feminino. Prefeitos paulistas se reúnem na Alesp para discutir a unificação de eleições e repasse de recursos públicos aos municípios. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Prefeitos dos municípios paulistas se reúnem na Assembleia Legislativa para discutir diversas pautas e reivindicações em comum, entre elas a unificação das eleições brasileiras. Esse encontro foi uma iniciativa da deputada Marta Costa, do PSD, e contou com a presença da deputada Joyce Hasselmann, do PSL. A líder do governo federal defendeu a reforma da Previdência. O evento aconteceu no auditório Franco Montoro. Na pauta, a PEC 56, que, se aprovada, vai unificar o dia das eleições a partir de 2022. Atualmente, os eleitores votam para prefeito e governador, por exemplo, em períodos diferentes, assim como para vereadores e deputados. As reformas, tudo aquilo que nós precisamos para alinhar a nossa economia, para alinhar a nossa previdência, tudo aquilo que a gente precisa para. Então, essa unificação das eleições de 2022, além de tempo para que sejam aprovadas todas essas reformas que nós estamos necessitados, nós também teremos uma economia muito grande. Hoje fala-se em torno de mais de R$ 1 bilhão em uma eleição. Nós fizemos uma conta, isso daria, no mínimo, 32 mil ambulâncias para ser distribuída para os estados, para os municípios. A Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo também trouxe para o encontro discussões sobre as despesas gerais dos municípios de São Paulo. Chega uma situação, imposta aí pelo governo em que deverá ser englobado, incluído como despesa com o pessoal, as contratações junto às OS, na área de saúde. Isso nos preocupa ainda mais, já que sabemos aí que tem vários prefeitos que já vivem no limite. Então, uma medida dessa vem colocar em risco toda a gestão administrativa que ele fez até aquele momento. Os salários de médicos são altos e essas despesas onerariam muito o nosso índice. E o Tribunal de Contas acaba nos penalizando através da lei de responsabilidade fiscal nesse quesito. Também dizer um pouquinho da importância do apoio que a gente tem conseguido dos deputados federais e estaduais. Agradecer aqui a deputada Marta Costa por abrir esse espaço para nós, prefeitos, para que a gente possa se unir cada vez mais e buscar esses anseios aí, que nada mais é do que o anseio do nosso cidadão, do nosso munícipe, da nossa cidade, A deputada federal Joyce Hasselmann foi convidada para acompanhar as discussões e defendeu a reforma da Previdência como saída para fortalecer os municípios. Tenho rodado o Brasil falando de Previdência, a nova Previdência e a importância desse grande passo para o país. E a importância não é para a União, para o governo federal. A importância é para o país como um todo. Então, os municípios serão muito, mas muito abençoados, com essa nova fase que virá pós-aprovação aí da nossa reforma da Previdência. Porque na sequência vem a questão tributária, da reforma tributária, vem a questão também da revisão do Pacto Federativo. Então, a gente realmente abre um caminho de muita prosperidade e os municípios anseiam por isso. Uma vez que hoje o prefeito não tem dinheiro para investir em absolutamente nada, Ele fica ali pagando as contas do mês, de vez em quando para pagar todas as contas há dinheiro, não tem dinheiro para investimento e a gente vai abrir um caminho de prosperidade. O deputado do PSL visita oficiais da Polícia Militar para ouvir as reivindicações da classe. O objetivo do Tenente Nascimento é colher informações que devem ser discutidas na Frente Parlamentar de Cidadania e Segurança Pública. Já protocolada na Alesp, a frente vai ser lançada no dia 6 de junho.
O deputado Tenente Nascimento do PSL veio ao comando do policiamento de área metropolitana 7, em Guarulhos, para convidar a coronel Flávia de Paula Santos para o lançamento da Frente Parlamentar de Cidadania e Segurança Pública, que ele coordena, e fazer uma homenagem pelo Dia da Policial Feminina. Nós vamos no local, em loco, para saber as demandas e, juntamente com a equipe de deputados da Assembleia Legislativa, para junto ao governador e aquelas autoridades que realmente estiverem diretamente envolvidas para atender às nossas necessidades, não só da Polícia Militar, não, da Polícia Civil, nossos irmãos da Polícia Civil, agentes penitenciários. Então, nós precisamos realmente avançar. E essa frente está aí para trabalhar. Estamos aqui para juntos conseguirmos dar melhor condição aos nossos policiais, porque eles são muitos bons profissionais. É a melhor polícia do Brasil. Os melhores agentes de segurança do Brasil estão aqui em São Paulo. Hoje já existe uma preocupação com a valorização do nosso policial militar e já é a linha do nosso comando geral e a gente tem buscado fazer isso. E dentro dessa questão da valorização, que eu comentei com o deputado, a gente acrescenta a questão do salário do nosso policial militar, que está aí 24 horas fazendo a proteção da nossa sociedade paulista. A Comissão de Agricultura da Câmara Federal se reúne na Assembleia Legislativa de São Paulo. A bancada rural de Brasília discutiu com os parlamentares estaduais os próximos passos da Frente Parlamentar sobre o agronegócio paulista. O agronegócio no Brasil apresentou números expressivos na economia nas últimas décadas. Ele é quase 30% do PIB nacional. Ao todo, 7 milhões de produtores rurais pulverizam o mercado com demandas nas áreas de criação de gado, avicultura e na produção de grãos. Para atender um público nacional, estima-se mais de 9 mil pontos de venda, que movimentam em torno de 30 bilhões de reais na comercialização dos insumos agropecuários e produtos que abasteçam as propriedades brasileiras. O estado de São Paulo se destaca à frente deste segmento, mas mesmo com a balança positiva, ainda vai investir e criar condições de mercado para o setor. O estado de São Paulo, que é a locomotiva do país, move, puxa, né, o nosso país no que diz respeito à produção, à renda, né, à questão financeira. E nós estamos falando do agronegócio, que é quem literalmente salva a lavoura, né, da balança comercial brasileira. Hoje, o PIB do agronegócio do estado de São Paulo representa 20% do PIB no Brasil e gera 15% de empregos neste setor. O setor carrega a economia do país, vem contribuindo para o desenvolvimento, para o emprego. São Paulo tem uma participação, é a maior participação do PIB brasileiro, é o agronegócio paulista, é o primeiro em cana-de-açúcar, é o primeiro em borracha, é o primeiro em frutas. Enfim, o setor do agro de São Paulo tem feito a diferença no agro nacional. A reunião ainda pontuou a preocupação com temas como o Plano Safra e o repasse do ICMS e discutiu os passos da Frente Parlamentar sobre o agronegócio paulista. Saiu no último dia 1º da Secretaria da Fazenda do Governo de São Paulo, que interrompe a utilização de crédito ICMS de produtos do agronegócio que vêm de outros estados. Isso vai criar um impacto muito negativo no agronegócio, vai perder competitividade o agronegócio paulista, em especial o setor de frango, o setor de suíno, setor de nutrição. Então nós estamos muito preocupados com isso. Santa Catarina tentou esse movimento, recuou, segurou por 90 dias para que o setor se organizasse. Vai ser um dos pontos que vai sair da pauta aqui hoje, para que nós possamos dialogar com o secretário Meirelles, secretário Gustavo, com o governador Dória, para buscar com ele uma sensibilização nesse sentido. Além de problemas que voltamos a ter com a questão da exportação do boi vivo, mais pontualmente sobre o tempo que ele pode permanecer dentro de um caminhão na estrada, uma regulamentação recente do Ministério da Agricultura, e nós estamos aqui também buscando algumas
questões e encaminhamentos nesses pontos também. O agronegócio tem segurado a economia do país já há um bom tempo. É importante essa boa relação entre o Legislativo Estadual e o Legislativo Federal. Presente aqui o presidente da região Sudeste, né, da frente do agro na Câmara Federal, presente o presidente da Comissão de Agricultura, a nossa frente agora também aqui da Assembleia Legislativa, né, que inicia esse debate. Então, assim, tudo que for necessário, que o Estado possa ajudar a que esse setor se desenvolva ainda mais, né, não tenha certeza que terá o apoio do Legislativo Estadual. Fiz questão de estar aqui presente, fazer a abertura dessa reunião conjunta e que ela saia bons frutos e que dela saia bons frutos, né, para o nosso povo paulista. Líderes femininas de origem japonesa participaram de um encontro na Alesp. O objetivo é incentivar a igualdade de gêneros no trabalho e a redução do machismo. Esse evento é baseado no programa Ele por Ela, criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O movimento He4She, Eles por Elas, da ONU, Organização das Nações Unidas, é um esforço global para o envolvimento de homens e meninos na remoção de barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial. A gente está promovendo, a JCI, em vários lugares do Brasil, alguns bate-papos, alguns eventos para orientar as pessoas e trazer para essa questão da defesa da mulher, da igualdade de gênero, que é o foco desse movimento. 3 convidadas e muitas histórias de sucesso para contar. Hitomi Sekiguchi é cônsul do Japão em Manaus. Foi a primeira cônsul-geral do Japão no Brasil. Ela falou dos desafios e escolhas que precisou fazer ao longo da carreira e o trabalho em busca do bem-estar dos japoneses que estão no Brasil. Eu, sendo uma diplomata japonesa, como eu falo português, e da minha experiência e talvez alguns desafios como mulher. Bom, se eu puder servir de alguma inspiração para quem me ouvir, eu ficaria muito feliz. Mas eu acho que todas têm alguma história para contar, principalmente as outras 2 que vão participar comigo. Então é apenas uma coisa assim para acrescentar. Harumi Goya foi a primeira mulher a presidir o Bunkyo, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Ela foi a responsável pela criação e implantação do Departamento de Tecnologia da Informação no governo de Mário Covas. Na parte do governo, eu não sei identificar se a dificuldade foi por ser mulher ou por estar trabalhando numa mudança de processo de trabalho. Eu acho que foi mais a mudança que dificultou. E de ser nova na área também, Uma pessoa que nunca tinha assumido nenhum cargo de chefia, de repente vira diretora e começa a comandar as mudanças dentro da secretaria. Isso foi difícil, mas superar tudo isso foi um aprendizado muito bom para a minha vida. E em relação à Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, não senti dificuldade nenhuma por ser mulher. Senti que todos os homens me respeitaram e trabalharam comigo para a manutenção da cultura japonesa aqui no Brasil. Ângela Hirata é superintendente do Shopping D&D. Foi a responsável por transformar as sandálias havaianas em um produto vendido em mais de 80 países. Ser mulher não teve nenhum problema, muito pelo contrário, eu tive uma boa aceitação. Eu acho que depende muito da pessoa, Se você se porta como um bom profissional, que você tem segurança na sua profissão, eu acho que não existe a barreira, sabe? Então eu posso dizer que eu não tive nenhum problema de assédio moral, nada. Eu tive um trabalho bastante interessante com havaianas. Eu fui para mais de 80 países desenvolvendo o mercado de havaianas, E tive um apoio muito interessante. O encontro com grandes personalidades aconteceu aqui no plenário José Bonifácio, uma parceria entre o JCI Brasil-Japão e o deputado Altair Moraes do PRB. Eu tenho uma grande afinidade pelo povo japonês, até pela cultura deles, que eu respeito muito. Eu fui atleta de karatê muitos anos, então convivi muito com os japoneses. Eu me sinto realmente honrado a dar esse apoio à cultura nipônica
Esse trabalho é importantíssimo porque tem ligação com a ONU para a defesa das mulheres. Eu me preocupo demais com as mulheres, eu tenho vários projetos voltados para mulheres e esse projeto trata mais de eles por elas, né? A gente tem visto aqui no Brasil os homens, não vou generalizar, mas na sua grande maioria, com a discriminação muito grande pelas mulheres, a violência, o feminicídio. E quando a gente vê um grupo que se preocupa com as mulheres, a gente quer se enganjar, a gente quer fazer parte. Então, me sinto super honrado em fazer parte desse grande projeto. Corte de verbas na educação gera protesto em colégio militar. A manifestação reuniu pais, alunos e professores de institutos federais do Rio de Janeiro. A manifestação foi no Colégio Militar, onde o presidente Jair Bolsonaro participou de uma solenidade. Pais, alunos e professores de universidades e institutos federais participaram do ato. Eles querem que o governo recue da decisão de cortar 30% da verba destinada às escolas federais de todos os níveis. 15 minutos a mais de aula na rede estadual de São Paulo. No pacote de mudanças proposto pelo governo nesta segunda-feira, também foi anunciado 3 novas disciplinas que devem gerar polêmica. O anúncio do governador João Dória vai afetar cerca de 5 milhões de alunos. A partir de 2020, eles terão 7 aulas de 45 minutos. Atualmente, são 6 aulas de 50 minutos. O tempo menor nas disciplinas que compõem o currículo atual tem um motivo. Vão ser incluídas 3 novas disciplinas. Uma delas é chamada Projeto de Vida, com atividades para buscar sonhos e objetivos, além de desenvolver ética e cidadania. O aluno ainda vai ter que escolher uma entre 2 opções, teatro ou empreendedorismo. E a nova grade ganha a disciplina Tecnologia. São mudanças que se juntam a outras alterações no calendário escolar anunciadas no fim do mês passado. No último dia 26, a Secretaria já tinha anunciado que as férias serão divididas a partir do ano que vem. Uma semana no final do primeiro bimestre, em abril, e outra no terceiro, em outubro. Assim, alunos e professores vão ter pausas no final de todos os bimestres. Ao final do segundo e do quarto, as férias estão mantidas. O calendário fica assim. Início em 3 de fevereiro. Recesso no primeiro semestre, 1 semana em abril. Férias de inverno, 2 semanas em julho. Recesso no segundo semestre, 1 semana em outubro. Final do ano letivo, 22 de dezembro. Férias de verão, 30 dias entre dezembro e janeiro. Especialistas reagem às mudanças na grade da educação do estado de São Paulo. Para o secretário-geral do Conselho Mundial dos Institutos, Paulo Freire, as alterações não garantem melhoria do ensino. O pedagogo José Eustáquio participou de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. A audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo discute a proposta do governo do estado de repartir as férias escolares. A iniciativa é da deputada professora Bebel, do PT. Não existe claramente definida uma relação de impacto entre a duração de férias escolares e o rendimento escolar. Eu desconheço pesquisa assim. Durante a década de 60, nós trabalhamos muito com os chamados calendários adaptados à realidade local. Na época, havia uma grita das comunidades rurais no sentido de fazer os chamados calendários escolares especiais para a zona rural. Muito bem posto. Acho que cada calendário deve atender às necessidades, né? Se os alunos da escola rural brasileira, na época, as chamadas classes multisseriadas, os pais tiravam os filhos da escola para trabalhar na semeadura, na colheita, etc. É evidente que tinha que adaptar o calendário da escola, porque não haveria aluno. Mas, veja, a situação é completamente diferente, uma situação em que o calendário se adequa às necessidades sociais, econômicas, culturais e históricas da comunidade. Portanto, a comunidade é a primeira a ser ouvida. Isso não pode, ouvindo só os gestores. Há uma promessa, parece que do governo, no sentido de ouvir as diretorias. A gente espera que as diretorias ouçam as comunidades antes de dar opinião para o governador ou para o secretário de Estado.
As mudanças anunciadas pelo governo de São Paulo são tema da entrevista com a deputada professora Bebel, do PT. Ela é presidente da POSP, que é a Associação dos Professores do Estado de São Paulo. Nós tivemos um VT agora há pouco tempo que mostrou essa reunião, essa audiência pública, né, com a senhora presidindo, sobre essa questão das mudanças, né, do governo. Eu quero saber, primeiramente, em relação a essas férias, né, partidas, essas férias, né, que a gente chama repartidas, não é isso? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho e qual a sua opinião sobre isso. Bem, também as férias repartidas, né, ela sequer foi debatida com a comunidade escolar, deveria ter sido feito isso, né, porque envolve os alunos, os pais, a comunidade escolar, as redes de ensino, porque tem professor que dá aula na rede estadual e na rede municipal, e isso, de certa forma, pode não haver conformação dos calendários. Então, no momento o professor está com aula na rede estadual e mesmo na mesma família, né? Por exemplo, um filho estuda na rede municipal, outro na estadual. Então, como é que fica essas férias? O pai não vai poder tirar férias porque um vai ter aula, o outro não vai ter aulas, né? Então, isso vai criar muita confusão, né? E ficou repartida porque é bom que a população saiba por que a gente está chamando de repartida. Porque, atualmente, os alunos, né, têm 15 dias de férias em dezembro, mais 30 dias em janeiro, depois eles têm 30 dias de férias em julho. Os professores têm 15 dias em janeiro, né? E 15 de recesso. Recesso é quando o professor pode ser convocado a qualquer momento. Mesma coisa em julho, 15 dias de férias e 15 de recesso, da mesma forma. Se repartida da forma como está, então fica 15 em dezembro, em janeiro, né? Aliás, os 30 dias de janeiro, uma semaninha em abril, 15 dias em julho, depois uma semana lá em outubro, né? Eu pergunto, e aí o que faz o secretário e o governador? Ele embasa em países que já têm menos tempo de férias, o que acaba demonstrando o contrário. Você pega os Estados Unidos, tem 3 meses de férias. 3 meses, né? Você pega o Canadá, tem 2 meses de férias. E por que é que lá tem? Né? Até o professor Romão, que debateu, né, comigo essa questão, ele chama atenção para o seguinte: a diferença, primeiro, é comparar o que não dá para comparar. Uma coisa é um estado do país, do Brasil, que é o estado de São Paulo, que quer fazer um calendário desta forma, né? Da forma como eu já disse. Outra coisa é você comparar com países inteirinhos. Aí é que... Não porque tem você como. Tem, né, são países altamente também desenvolvidos, são países que têm um outro tipo de cultura também, né? E também tem uma explicação, por que é que os alunos, por exemplo, lá têm aulas no verão, têm férias no verão e no inverno, porque eles precisam de vitamina D. Então, eles vão ficar confinados no verão na sala de aulas. Como é que eles vão ter? Isso é uma questão de saúde, entendeu? Tem toda uma lógica. Você não monta um calendário só por montar calendário. Você tem que montar um calendário tendo uma visão mesmo global, antropológica até, né? Do ser humano na sua totalidade. Não é simplesmente uma gradezinha que tal tantos dias, X dias, dá nisso. Então a senhora tem dúvidas aí que esse sistema pode dar certo ou não? Eu tenho esperanças, né, que tanto o secretário como o governador ouça a comunidade escolar. Eu não tenho problemas. Ué, se a comunidade acatar, ué, quem sou eu para desacatar? O que a maioria quer, mas não é isso que eu estou sentindo. Aí vem outras colocações de quem está do lado de lá, que é quem vai ser, os envolvidos. Pessoas dizendo, tá, mas essa semaninha aí que vai ficar em abril e a de outubro, as crianças vão para comer na escola. Onde elas vão comer? Porque nós temos esse aspecto social. Tem essa situação também. Essa situação.
Então, como é que o governo vai responder a isso? Eu tinha uma pessoa de uma associação na mesa que levantou essa questão da alimentação, que até então não se aventava, né? Vai abrir as férias para o aluno ir lá comer? Como é que vai ser? Porque isso é uma questão que não tem como ficar sem resolver, né? Vai tratar, vai passar por cima, né? Do ponto de vista pedagógico, vamos lá. Isso que eu tem queria um saber. Impacto pedagógico? Não tem. É uma inverdade assim do tamanho do mundo, né? O que, na verdade, dá impacto pedagógico é você, primeiro, valorizar os profissionais da educação, dotar a escola de materiais didático-pedagógico, dar infraestrutura para as escolas, porque, ultimamente, nós temos escolas com fios desencapados, alunos correndo o risco de serem eletrocutados, né? Escadas que não podem ficar da forma como está, prédios que não têm arejamento, né? Então, a infraestrutura, que mais? Dar condições de nós termos, por exemplo, jornada compatível em uma única escola para que nós possamos, de fato, preparar o projeto político-pedagógico, ao mesmo tempo ter a formação continuada na própria escola. Isso é dos sonhos, que é mesmo dar um impacto pedagógico, né? Faça isso. Não fique inventando férias repartidas ou Inova São Paulo. Agora, né? Senhora, outra questão que foi discutida hoje, também nessa audiência pública, foi essa questão da redução dos 5 minutos, né, de cada aula para se juntar, né, aos 15 minutos acrescidos ao total. Tem algum efeito no processo de aprendizado, deputada? Eu chamo atenção para o seguinte, isso eu debato com muita tranquilidade. Se você me perguntar do tempo, né, eu até, na época que eu estava no Conselho Nacional de Educação, eu fiz esse debate com relação à jornada do piso, que é 33% de atividades extraclasse, destinada a atividades extraclasse. E eu sempre debatia, não tenho dúvidas se afirmar que uma aula de 60 minutos você garante a qualidade, se de 50 garante ou se de 45 garante. Eu ficava com a tese de um sociólogo alemão, que é Norbert Elias. O que ele dizia? Que o tempo na escola ele tem que ter um olhar sociológico, tá? E o tempo, você não tem que pensar em termos numéricos, tem que pensar em quantidades, tem que pensar em qualidade do tempo. Então, com relação ao tempo, eu até fico mais tranquila, porque ele introjeta mais uma aula. Isso foi feito, inclusive foi colocado para acrescentar mais 3 matérias. Né? Mais 3 matérias. Então, isso aí não é o problema. O problema é quem é que vai definir quais matérias são, tá certo? Mas elas serão eletivas. Tá, mas qual é o critério dessa eletividade? Não da seletiva, mas de eleição, que o aluno vai eleger o empreendedorismo, a ciência, a tecnologia, que ele vai fazer isso. Qual é esse critério? Né? Eu não acho, o perigoso é uma coisa já vir pronta, acabada, é empreendedorismo, é isto, é aquilo, e isso não se abrir para a comunidade. Mas tem algo mais preocupante, que é a contratação dos professores. Eu estou vendo que a senhora está... Eu discordo que diretores de escola contratem professores. Quem tem que contratar professores é o concurso público. Nós defendemos concurso público. Não tem concurso público, é a lista única, né, que inicialmente todo ano tem, que é a forma de contratação de professores. Essa é a forma de contratação. Verdade. Estou vendo que a senhora está com um livro aí no colo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dele. Esse livro eu vou entregar para a biblioteca da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A senhora pode mostrar um pouquinho, virar aqui, ó. Essa é uma joia. Aqui, ó, na outra. Isso. Essa é uma joia. Por que é uma joia? Aqui é um achado no Chile de todos os escritos originais de Paulo Freire. Tá? E aí o que foi feito? Foi transformado no livro de novo, A Pedagogia do Oprimido, manuscrito. Tá? E a cada manuscrito tem o escrito, porque as pessoas não entendem direito a letra, então quem conhece, né, reescreveu ao lado. Então é importante ressaltar
Eu vou até abrir, olha aqui é um manuscrito, ó. Tá vendo? Tudo que está manuscrito. E do lado, aqui o que está traduzido do manuscrito. Mas de forma eletrônica, né, digital. Agora, importante também, chama atenção, que esse livro foi editado em mais de 61 países, olha aqui, ó. Isso é uma coisa, essa é uma joia rara. Por que eu estou chamando atenção? Porque há um movimento para retirá-lo como patrono da educação. Mostra isso. Eu acho que história a gente não rasga. Pode aparecer outros patronos, né? Nós temos outros. Nós temos Darcy Ribeiro, que tem aí uma contribuição que deu para... Mas Paulo Freire também é o patrono. Ele é o patrono da educação. Poxa, a pedagogia do oprimido, o sistema de alfabetização, o método de alfabetização dele é até hoje perseguido pelo mundo. É verdade. Né? E aí, então, nós vamos rasgar essa história? De jeito nenhum, deputada. Olha, a senhora falou do tempo curto, nós chegamos já aos 10 minutos de entrevista. A senhora, pelo amor de Deus, agora deu... Né? Da outra vez foram 6 minutos, a senhora agora deu 10 minutos. Foi um tempo ótimo para essa entrevista. Eu agradeço muito. Eu também queria agradecer a presença da senhora. Conduziu... Claro que você conduz bem, né? Obrigado, eu agradeço a senhora. E agradeço também mais uma vez a sua presença aqui no nosso Jornal da Assembleia. Muito tá bom? Obrigada e conta comigo, tá? Ok, muito obrigada. Obrigado, deputada. Jornal da Assembleia dessa segunda-feira termina aqui. Você pode acompanhar o nosso jornal, a nossa programação, pela internet através do YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Espero vocês. Até lá.